E aí, meu querido, e aí, minha querida, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais uma aula aí do módulo de texts, tá bom? Aqui nós vamos fazer a leitura do texto. Lembrando, a gente primeiro vai ler parte por parte, muito bem pronunciado, vamos aprender a pronúncia das palavras, ok? E depois eu vou ler de uma forma mais rápida para vocês. Mas qual que é o foco de vocês agora, tá bom? Que estão no começo do estudo. Escrevam no caderno esse texto, tá? Se você ver aqui embaixo, ó, tem o PDF para vocês fazerem o download. Então escrevam, porque quando você escreve, você consegue se recordar melhor das palavras, tá bom? O estudo faz muito mais sentido quando você escreve sem ser no computador, tá bom? Então tenham já o caderno de vocês. Vocês vão escrever em azul as palavras que vocês sabem como pronunciar e vocês sabem o significado. As palavras que vocês não sabem como pronunciar ou não sabem o significado, vocês vão escrever em vermelho. E vocês vão pronunciar palavra por palavra. Lembrando, Giovanni, estou com dificuldade ainda para pronunciar as palavras mesmo depois da sua aula. O que que você vai fazer? Você vai lá no módulo de número 2, o módulo de ferramentas. Lá nós temos duas aulas, The Free Dictionary e Youglish, tá? Esses sites são maravilhosos para te ajudar nesse processo de pronunciar melhor as palavras, tudo bem? Lá eu mostro esses sites, mostro como utilizar, tá bom? Então tenha aí esses sites como aliado, tá? E se preocupem agora em pronunciar as palavras bem pronunciadas e não em pronunciar rápido. Porque quando você pronuncia bem, quando você pronuncia com confiança, depois fica muito mais tranquilo de você aumentar a velocidade. Perfeito? Então, vamos começar aí a nossa leitura. The people in this history. Então, as pessoas nessa história. Name: Peter Jones ou Peter Jones. Age: 22. Bem, ele não parece ter 22 aqui, não. Mas quem é a gente para julgar, né? Vamos continuar. Address. Aqui, ó, essa parte é, não é tão difícil de ler. Se você for lá tem o módulo 10, olha eu fazendo referências, que é o módulo do speaking, que é o de pronúncia, né? Então, esse daqui é um nome, por exemplo, de rua que não é tão difícil de pronunciar. Mas eu peço para vocês, não fiquem preocupados com, com nomes nem de cidades e nem nome de pessoas, tá? Porque não é comum para a gente falar. Então a gente vai ter um pouco de dificuldade com nomes, principalmente sobrenomes, né? Nome de rua, tá? Então às vezes pode ser um pouquinho chatinho da gente pronunciar no começo. Mas a gente pode simplesmente ouvir as pessoas falando, a gente pode perguntar, ok? Então vamos lá. Address: 103 Mill Road, Bridgewater. Então, nome não tem tradução, então nós não temos tradução para o address, ok? Description, então, descrição, description. Tall, tall, lembra o som do L. Tall, a gente fala o som do U só, né? Natural, normal, então aqui é o som do L. Tall, alto. Thin, thin, olha aqui, ó. Thin. Então é o som do TH. Pratiquem o som do TH porque é assim que é a forma correta, tá? A língua aqui, ó, entre os dentes. Dark hair. Então, cabelo preto, cabelo escuro. A gente não fala cabelo escuro aqui, a gente fala, é cabelo preto, né? A gente fala moreno também, né, para pessoas que têm um cabelo preto, né? Você pode traduzir dessa forma. E brown eyes. Então, a gente não fala olhos marrons, né? A gente não vai falar que é marrom. Olhos castanhos, brown eyes. Vamos lá. Life, né? Vida. Peter Jones was 15 when his father died. Okay? Peter Jones was 15 when his father died. Então, o Peter Jones tinha 15 quando seu pai morreu, ok? Então, aqui, ó, presta atenção na palavra father, aqui, ó, que também tem o som do TH, tá? Father. E, percebam bem, Giovanni, lá na aula de Introduce Yourself, né? Você falou idade e tinha years old no final. Mas lembra, não precisa necessariamente ter years old. Ou eu falo 15 years old, ou eu falo 15. Eu não posso, por exemplo, falar 15 years. Não. Ou é 15 years old, ou só o número, 15. Tudo bem? Então aqui está corretíssimo. Peter's, olha o som desse apóstrofo S aqui, ó. Peter's, som de Z. Peter's mother was very poor and needed money. Então a mãe do Peter era muito pobre e precisava de dinheiro. So Peter got a job.
got a job. Aqui é o connected speech. Eu conecto o som das palavras, tá? Eu não vou falar Peter got a job. Peter got a job. Ou Peter got a job. Hey, Peter got a job. Ok? É assim que você vai pronunciar. Então, o Peter o quê? Conseguiu um emprego. Peter gave all the money he earned to his mother to help pay for the house where they lived. Então, o Peter ele deu todo o dinheiro que ele ganhou, earned, to his mother, para a sua mãe, para ajudar a pagar a casa em que eles viviam, ou a casa em que eles moravam, tá? O significado aí é o mesmo. Their house was very small. Então a casa deles era muito pequena and old e velha. But it, but it was cheap. Mas era barata, ok? Aqui, ó, peço que a atenção de vocês. No som do CH, tá? Então lembra, ó, CH no inglês é igual o sertanejo universitário, né? Ó, eu quero tchá. Então essa música é antiga, mas provavelmente vocês conhecem. Então, ó, cheap, ok? É o nosso tchau, tá? Cheap. Um, então, their house was very small and old, but it was cheap. Então a casa deles era muito pequena e velha, mas era barata. When he was 17, então quando ele tinha 17, Peter changed his job and started to work for a company called Universal Transport Limited. Então, meus queridos, aqui você vai falar assim, pô, Giovanni, a pronúncia tá um pouco difícil para mim, porque tem esse ed no final, tá? Que são os verbos no passado. Então, a pronúncia do ed, você não pronuncia o som. Deixa eu até compartilhar uma outra tela aqui com vocês. Vou compartilhar o bloco de notas. Espera aí. Aqui, prontinho. Então, ó, por exemplo, vou até usar palavras diferentes que estão ali, tá? Ó, worked, asked. Mas, Giovanni, eu tô sentindo um som de T na sua voz, não um som de D. Tem palavras que tem um ed no final, tá? Que é o verbo no passado, que ele tem um som de T. E tem outros que tem um som de D. Eu não vou me aprofundar nisso aqui nessa aula, tudo bem? Mas lá na parte de gramática nós temos uma aula falando sobre os verbos no passado que tem o som de T e os verbos no passado que tem o som de T. Mas, nossa, Giovanni, é muita coisa. Não bate o desânimo agora. Fica aqui comigo. Aqui, ó. Dá aquela respirada. Toma uma aguinha. Toma uma aguinha. Calmou. Show. Então, ó, o que que a gente vai fazer? Isso daí não é primeiro, não é uma coisa que você precisa saber do dia para noite, tá? Segundo, é, tem aula lá para te ajudar. Então você vai saber direitinho a diferença. Terceiro, em português, no passado, nós temos 5 conjugações de verbos, né? Para eu, tu, ele, nós, vós, eles. No inglês é só uma. Então lembra, lá na aula de verbos, a maior parte dos verbos em inglês tem 2 pronúncias. A grande maior parte deles. Exceção, verbo to be, que tem 3, am, is, are, e os verbos especiais, né? Os verbos modais, que eu chamo eles de especiais, que tem apenas uma conjugação. Então fica muito mais fácil. Então parece chato, mas depois vocês vão, tranquilamente conseguir entender, tá bom? Então, worked, asked. Aí você pega, por exemplo, o verbo acontecer, happened, happened. E aí, por diante, tá? Mas qual que é o segredo, pelo menos, para você pronunciar bem essas palavras? Cortar o som do E, tá? Você vê aqui, ó, asked, worked. Então, ó, eu saí do K e eu fui pro som do D, né? Que na verdade aqui tem som de T. Worked. Eu não falei work it. Não, worked, asked, happened. Mas, enfim, esses são alguns exemplos, tá? Tem também exemplos em que a gente pronuncia, mas aí vocês vão lá na aula de gramática, tá?
que tem lá os verbos no passado. Aliás, perdão, meus queridos, aula de verbos, né? Porque são verbos. Então, verbs and sentences. Tem lá os verbos no passado. E direitinho a pronúncia para vocês, tá? Fiquem tranquilos que tá ali tudo bem mastigadinho. Então, a gente parou aqui, ó. Peter changed his job and started, ou started, ó, aí já tem o som do ED, ó, started to work for a company called Universal Transport Limited. Então, o Peter, ele o que mudou de emprego, changed his job and started to work, e começou a trabalhar para uma empresa chamada Transporte Universal Limitada. This company had a lot of lorries. Então, essa empresa tinha muitos o quê? Lorries. Aqui, ó, esse texto, pessoal, ele é britânico, tá? O nome até do livro é Bristol Murder, né? Então, assassinato de Bristol, que é na Inglaterra. Então, lorries, pro inglês americano, é truck, tá? Truck, que é caminhão. Aqui, eles falam lorry, tá? Deixa eu voltar aqui. Voltar para o bloco de notas para que eu possa escrever isso daqui bonitinho para vocês. Vocês estão vendo agora? Aqui, ó, truck, tá? E aí, lorry. No plural, como está ali, lorries, tá? Truck, lorry, lorries. Giovanni, e como que é essa diferença do inglês americano para o britânico? Vocês provavelmente vão me ouvir falando disso em outras aulas, tá? É tranquilo. Eu estudei o inglês americano de 2016 a 2019. Mentira. De 2014 a 2016, que foi quando eu me formei. Só que aí você vira professor, você continua estudando. Então eu estudei de 16 até 19. Em 2019, ah, peraí. Depois de mais de 5 anos estudando inglês americano, eu fui para Inglaterra. Me dei super bem. Falei com diversas pessoas, tá? Então, fiquem tranquilos com relação a isso. Vamos lá, continuando aqui, ó. As soon as he was old enough. Então, o quanto antes ou quão breve ele ficou velho o suficiente, né? Ou assim que ele atingiu a idade suficiente. Por quê? Porque eu traduzi dessa forma também. Porque aqui a nossa intenção é dar o significado e não a tradução. A tradução, ela é engessada, o significado não, ok? Porque a gente trabalha em contextos e palavras sinônimas, não tem problema nenhum. Peter learned to drive. Então, o Peter aprendeu, né, a dirigir. When he was 21, então quando ele tinha 21, he passed a driving test which allowed him to drive big lorries on his own. Então, quando ele tinha 21, ele passou num teste de direção, num teste de habilitação, which allowed him, o que permitiu a ele, o que? To drive big lorries, a dirigir grandes caminhões on his own. Então, esse on his own é por ele mesmo, tá? Sozinho, tá? É sinônimo da palavra alone, né? Sozinho. Now he drives lorries with goods. Então, agora ele dirige lorries com o quê? Mercadorias, tá? Então, goods significa mercadoria. Mas, Giovanni, good é bom. Sim, good é bom. Só que goods, tá? Porque não tem como você usar a palavra good no sentido de bom no plural, tá? Goods. Não. Então, quando você ver sempre goods, significa o quê? Mercadoria, tá? Itens, mercadoria, essa vai ser a tradução. Então, ele dirige caminhões com mercadorias em van. Então, com mercadorias nele, obviamente, né? From Bridgewater to Bristol, London, Birmingham and Manchester. Então, novamente aí o nome das cidades, né? Bridgewater to Bristol, London, Birmingham and Manchester.
E por que que eu falo para vocês até não me encanarem muito com essa questão de nome? Eu lembro que na série Peaky Blinders, a pronúncia deles é muito diferente. Eu acho que até eu peguei isso deles nessa questão de falar Birmingham, Birmingham, porque não é todo mundo na Inglaterra que vai falar assim o nome da cidade. É igual, por exemplo, mais para baixo aqui nós teremos um texto sobre a cidade de Montreal e lá aparece Toronto, né? Aí nós falamos aqui Toronto, lá eles falam Toronto, Toronto. Eu já vi americano que ia viajar para Toronto falar front, I'm going to front. Não, de onde ele tirou essa pronúncia? Então, não encana. Pergunta de novo, fala, how do you spell that? Então, peraí, como se diz isso? Como que se escreve isso? Né? Sem problema, tá? Assim como em português também a gente não entende tudo, né? Tem coisas que a gente às vezes tem que perguntar duas vezes. Pô, devia ter aproximado desde o começo da aula, ia ficar mais fácil para vocês verem. Espero que, né, esteja fácil aí para enxergar o texto, para vocês que usam óculos igualmente a mim. Então vamos lá, que agora eu vou ler o texto completo sem pausa. Aguinha? Então, ó, vamos lá, meus queridos. Live. Peter John was 15 when his father died. Peter's mother was very poor and needed money, so Peter got a job. Peter gave all the money he earned to his mother to help pay for the house where they lived. Their house was very small and old, but it was cheap. When he was 17, Peter changed his job and started to work for a company called Universal Transport Limited. This company had a lot of lorries. As soon as he was old enough, Peter learned to drive. When he was 21, he passed a driving test which allowed him to drive big lorries on his own. Now he drives lorries with goods in them from Bridgewater to Bristol, London, Birmingham and Manchester. Ok, essa é a leitura. Eu até acho que eu li rápido para um texto. Vocês me desculpem, vocês podem até ler mais devagar. Por exemplo, ó, Peter John was 15 when his father died. Peter's mother was very poor and needed money, so Peter got a job. Peter gave all the money he earned to his mother to help pay for the house where they lived. Their house was very small and old, but it was cheap. When he was 17, Peter changed his job and started to work for a company called Universal Transport Limited. This company had a lot of lorries. As soon as he was old enough, Peter learned to drive. When he was 21, he passed a driving test which allowed him to drive big lorries on his own. Now, he drives lorries with goods in them, from Bridgewater to Bristol, London, Birmingham and Manchester. Ok, então li aí com vocês falando bem como você vai pronunciar as palavras. Li um pouco mais rápido, mas como é um texto, né? Até se você é acostumado a ouvir audiobook, eles têm ali as pausas, né? De vírgula, de entonação, de ponto. Então seria mais ou menos essa última leitura, tá bom, meus queridos? Então façam essa leitura, pronunciem bem as palavras, que isso vai ajudar muito vocês até na hora de falar naturalmente inglês. Tudo bem? Então, por hoje é só. Na próxima aula, a gente vai pegar um outro trecho que eu queria trabalhar com vocês de leitura desse livro mesmo, tá bom? Continuem acompanhando aqui, que a complexidade dos textos vai aumentar, a gente vai introduzir novas palavras, assim como todo módulo isso acontece, tá bom? E vejo vocês na nossa próxima aula. Um forte abraço.